Olá pessoal, tudo bem? Thiago aqui com vocês e nesse conteúdo vamos falar de Cosan, essa holding interessante que eu invisto na minha carteira particular, principalmente para o longo prazo. Vamos falar também da Raízen, empresa com portfólio muito interessante, com crescimento também para o longo prazo, e vamos inserir também a mineradora Vale no contexto da holding Cosan. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Vamos começar falando aqui do portfólio de negócios da Cosan. Então a Cosan ela define os seus negócios como irreplicáveis, ou seja, negócios e modelos de negócios únicos que ela tem no seu portfólio. A Cosan é um investimento para quem busca aí no longo prazo, então quem tem realmente esse perfil de mais imediatismo na parte principalmente de dividendos, não é um case que você está muito focado nele, mas o que é importante, você sempre está atento às oportunidades. Então a Cosan, assim também como a Raízen, quando você se posicionar nela, você tem que entender o modelo de negócio, o que as empresas estão te oferecendo na sua carteira de investimentos. Eu particularmente tenho Raízen, tem também a Cosan no meu portfólio, porque eu vejo elas com um crescimento aí no próximo ciclo que nós vamos entender agora, já começando em 2024. Então, se você já está posicionado, se você já investe nas empresas, você vai entender um pouco mais do contexto desse conteúdo. Agora, se você está procurando realmente se posicionar tanto em Raízen ou Cosan, fique atento para você aprender um pouco mais sobre essas duas empresas e também a Vale, que nós vamos inserir mais no contexto da holding Cosan. Então, a Cosan ela tem no seu portfólio a Compass. O que é a Compass? É uma empresa aí de transição energética, com foco principalmente na parte do gás, distribuição de gás, uma empresa muito interessante que gera, inclusive para a Cosan, uma possibilidade de realizar um IPO a partir aí de 2024 ou 2025, uma empresa que tem um valor de mercado hoje muito interessante dentro do portfólio da Cosan. Depois nós temos também a Rumo, que já é listada na Bolsa de Valores, a Rumo que atua na parte do transporte ferroviário, então ela tem uma boa parte de participação na malha ferroviária, transportando principalmente ali as commodities, os grãos, soja, milho e entre outros produtos também. E depois nós temos a Raízen, que nós conhecemos, que é uma empresa aí focada na transição energética. Nós vamos falar muito mais dela neste conteúdo, destacando os portfólios aí da Raízen, que eu vejo como os grandes potenciais de crescimento da companhia. Tem também a Moove, que atua na parte de lubrificantes, inclusive a Moove tem participação na Europa e também nos Estados Unidos, então a empresa também tem participação aí em outros países, o que garante para a Cosan aí uma penetração, ou seja, um market share muito interessante na parte de lubrificantes. Tem a parte de terras, Cosan Terras, que faz ali a gestão do portfólio da Cosan na parte de terras, e tem a Vale, que foi uma recente aquisição da Cosan com proteção e com base na CAL, né? Então a Cosan fez uma compra muito interessante que agregou para a empresa na questão de valor. E o detalhe da Vale que ainda a precificação, ou seja, o valuation da Cosan não está absorvendo o investimento que ela fez na Vale. Então foi aproximadamente na casa aí de 20 bilhões de reais o investimento que a Cosan fez na Vale, só que ainda não está precificado no valuation da Cosan. Nós vamos entender um pouco mais essa questão da Vale também neste conteúdo. Então este é o portfólio hoje da Cosan. Ela explora principalmente o Brasil aqui na parte dos potenciais, onde o Brasil tem mais competitividade perante os outros países, onde a Cosan está inserida com o seu modelo de negócio. Então, saindo aqui do portfólio, vamos dar uma olhada no gráfico da Cosan. Então, a Cosan vem crescendo nos últimos dias, muito em razão, sim, da questão da taxa de juros, o que favorece a alavancagem da companhia. Isso é um dos destaques negativos hoje, no momento da Cosan, que é a questão da alavancagem, mas muito justificada pelo crescimento que a companhia entrega. Então, a Cosan é uma empresa de crescimento e aí vai entregar, sim, muitos dividendos, conforme a minha análise, conforme o meu entendimento sobre a companhia, no longo prazo. Então hoje ela está fazendo aí o fechamento do portfólio. Quando ela adquiriu ali a participação na Vale, ela fechou o ciclo dela de investimentos mais pesados, como nós falamos de capex elevado, e agora ela vai colher os frutos nos próximos anos. Então você vê que a Cosan cresce. Hoje, enquanto eu estou gravando o conteúdo, está na casa aí de R$ 18,53 o valor das ações. Como nós pegamos aqui os últimos 6 meses de Cosan, você vê que ela fez um fundo
no dia 18 de outubro de 2023 na casa de R$ 15,52 e bateu também no dia 20 de outubro de 2023 R$ 15,51. Quando nós alongamos mais o gráfico, nos últimos 12 meses ela fez um fundo em R$ 13,43 no dia 22 de março de 2023 e fez também um fundo no dia 4 de maio de 2023 em R$ 13,83. Então essas duas casas de R$ 13, quem realmente estava ali acompanhando a empresa, estava no radar, fez aportes ou se posicionou a Cosan, está tendo um bom rendimento, aí, um bom crescimento na cotação. Então a Cosan, para quem investe ou quem está querendo se posicionar na Cosan, ela não é um case imediato, ela tem que fechar aí o ciclo, como ela já fez o ciclo dos investimentos na parte do portfólio e agora sim ela começa a colher os frutos a partir de 2024, lembrando que a alavancagem dela é um pouco elevada porque ela requer na parte do crescimento aí da companhia. Então saindo aqui do gráfico da Cosan, vamos olhar também o gráfico da Raízen que vem crescendo também. Ela estava aí no dia 11 de dezembro na casa dos R$ 3,50 e agora está rompendo aqui, chegou a bater R$ 3. Chegou a bater R$ 3,92 no dia 14 de dezembro de 2023, agora teve uma queda, agora está recuperando, está na casa de R$ 3,76 enquanto eu estou gravando este conteúdo. Então você vê que a Cosan e também a Raízen vem crescendo aí nos últimos dias. A gente coloca o gráfico da Raízen nos últimos 12 meses, vê que ela fez um fundo aqui em R$ 2,20 praticamente no dia 23 de março de 2023, estão replicando praticamente o mesmo fundo no mesmo período da Cosan. Então, Raízen e Cosan são empresas aí que andam juntas na bolsa. A Raízen ela é uma joint venture que a Cosan tem o controle dela juntamente com a Shell e eu vejo as duas empresas com um potencial enorme, principalmente no longo prazo. Saindo do gráfico, vamos entender um pouco mais do portfólio da Raízen. Então a Raízen aqui ela define como uma empresa de ecossistema, tem principalmente, eu gosto da Raízen na parte aqui do etanol de segunda geração, que nós vamos destacar mais nesse conteúdo. Tem também a parte aqui da Power, que é na parte de energia, tem aqui a questão do açúcar que ela investe, mobilidade também, que é a gestão aí da parte dos postos da Shell. Então você vê, tem também que as lojas de conveniência, Oxxo e também Shell Select. Então a empresa tem um portfólio muito interessante. Nós vamos explorar mais a parte aqui do etanol de segunda geração, que eu vejo onde vai destravar muito mais valor, receita e principalmente margem para a lucratividade da Raízen. Então saindo aqui do panorama geral, vamos entender um pouco mais aqui do etanol de segunda geração. Então você vê aqui o cronograma da companhia, ela tem 5 plantas já em construção aqui e 8 delas já estão contratadas. E o que chama muito mais atenção na Raízen aqui é o Capex. Você vê que o Capex é elevado, cerca de 1,2 bilhões aí por planta de Capex. Então você vê que existe a necessidade dos investimentos para que a Raízen possa crescer muito mais. E aqui o que mais chama atenção é a projeção das plantas. Então você vê que até 2030, 2031 ela planeja ter até 20 plantas de etanol de segunda geração. Então hoje o grande desafio da Raízen na parte de combustíveis, onde ela tem grande volume, é a questão da competitividade em relação à gasolina. E o etanol de segunda geração, além dela reaproveitar ali todos os insumos que seriam descartados, ela faz o etanol de segunda geração, onde vai gerar muito mais receita, margem para a companhia e com certeza muito mais crescimento no EBITDA e principalmente no lucro líquido, onde a Raízen vai conseguir bonificar você que é investidor dela com muito mais dividendos no longo prazo. Saindo aqui das plantas, tem também aqui o etanol certificado para a parte de aviação. Então você vê aqui a parte de aviação, ela tem aqui a primeira produtora de etanol do mundo a receber a certificação desse combustível de aviação. Nós sabemos que essa demanda de combustível de aviação é gigante, então assim é mais um valor que a Raízen vai agregar aí no seu portfólio, principalmente na geração de receita. Hidrogênio verde também, ela está conectada com todo tipo de energia, então você vê que o portfólio da Raízen é um portfólio muito rico, mas é um case de longo prazo. Ela precisa fechar esse ciclo dela de capex elevado, de investimentos, para que você possa colher os frutos no futuro. Saindo aqui do perfil da Raízen, vamos voltar aqui para Cosan. Então você vê que a Cosan ela recebe aqui dividendos e JCP de todas as empresas que ela tem ali controle ou participação. Então tem a Raízen, tem a Rumo,
tem ali a Compass, tem também a Moove e a parte de terras e a Vale. Então você vê que a Vale já entrou no portfólio da Cosan, contribuindo com 0,4 praticamente aqui de dividendos JCP. A Vale é estrategicamente incorporada à Cosan nessa aquisição com base em extração de valor de dividendo. Então você vê que Raízen e Vale hoje são as que mais contribuem em valor nominal para a Cosan em dividendos. Então, quando nós olhamos aí para o longo prazo, crescimento da Vale, crescimento da Raízen e também as outras empresas aí do grupo vai aumentar o recebimento aí dos dividendos da Cosan e ela vai distribuir para os investidores, para quem é o sócio dela, com muito mais frequência e alterando também hoje a política de dividendos. Hoje a Cosan paga em média uma vez ao ano, geralmente em maio, junho ela faz ali o pagamento dela de proventos, então eu enxergo aqui o crescimento da Cosan nessa parte dos dividendos no longo prazo, principalmente com Raízen e agora a Vale também contribuindo com a parte dos proventos para a Cosan. Saindo aqui dos dividendos, vamos entender um pouquinho mais da Vale. Então a Vale hoje faz parte do portfólio da Cosan. Então a Cosan vê que é um ativo aí líquido, também um ativo único, segundo aí a mineração de baixo carbono, também ela vai investir nisso na Cosan. Moeda forte, né? A Vale tem aí a receita dolarizada, isso favorece principalmente a geração de caixa e quanto mais dividendos a Vale gerar, mais a Cosan recebe, consequentemente mais ela vai distribuir para os investidores aí de Cosan. Tem também aqui a participação no conselho da Vale, então a Cosan tem ali uma gestão, tem uma participação dentro do conselho da Vale, que auxilia também na tomada de decisões aí, estrutura financeira também, então a Cosan fez aqui a parte da aquisição da Vale com proteção, então é uma questão de opções, inclusive eu opero opções há um bom tempo, também não vou falar ainda desse tema, porque é um tema um pouco mais associado aí com alguns ativos, mas opções é interessante para você também diversificar, principalmente para gerar muito mais receita para os seus investimentos, e foi que a Cosan fez uma opção ali de compra com call de proteção na Vale. Então você vê que a estratégia da Cosan para a Vale, no meu modo de investir, de entender o que a Cosan está fazendo, foi a mais assertiva para gerar valor para a holding. Então finalizando aqui, vamos falar um pouco mais aqui do crescimento da receita e também do lucro líquido da Cosan. Então a gente pega aqui 2013, a gente pegou aqui os últimos 10 anos. 2013 ela tinha uma receita líquida na casa de 15 bilhões, lucro líquido na casa de 523 milhões de reais. Você vê que 2014 até 2020 praticamente, ela tem ali a receita líquida na casa de 14, 13 bilhões de reais e o lucro líquido perto ali de quase 1 bilhão de reais. Em 2021 você observa que a receita líquida da Cosan já aumenta, inclusive em 2021 o lucro líquido chegou a 6 bilhões de reais. 2022 a receita chega a 39 bilhões de reais da Cosan e agora em 2023, já finalizando o ano de 2023, estamos em 40 bilhões de reais de receita líquida e um lucro líquido de 2 bilhões e 600 milhões. Então você vê que a receita líquida de 2021 da Cosan até 2023 vem crescendo de forma muito interessante. E o lucro líquido não acompanha tanto porque tem essa questão da alavancagem. Então juros de dívida acaba pegando aí o lucro líquido da Cosan. Então você vê com a queda da taxa de juros aí a partir de 2024, temos aí as demandas aumentando na parte de consumo de combustível. A Vale vai crescer muito mais com a questão do minério de ferro, então a Cosan vai começar a receber muito mais proventos das empresas que ela tem controle e também participação. Então você vê que a receita hoje da Cosan cresce muito, o lucro líquido tende a crescer mais a partir do momento que a dívida, ou seja, a alavancagem vai diminuindo, os juros da dívida vai caindo e assim o lucro líquido ele vai aumentando mais. Então eu vejo a Cosan, assim como a Raízen também, como grandes empresas na questão de investimentos para quem busca principalmente o retorno no longo prazo. Então falamos hoje um pouco mais de Cosan, essa holding interessante que eu tenho no meu portfólio de investimentos particular. Falamos da Raízen, que eu vejo aí como uma grande promissora a partir de 2024, começando um novo ciclo de crescimento na parte dos negócios da Cosan, dos negócios também da Raízen, e falamos um pouco da Vale, que está inserida aí nesse contexto de holding da Cosan. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!